O livro do Apocalipse é para muitos o mais misterioso e desafiador de toda a Bíblia. Cheio de símbolos, números enigmáticos, visões grandiosas e criaturas que parecem de outro mundo, ele desperta curiosidade e temor. Mas o que poucos sabem é que por trás dessa linguagem simbólica existe uma mensagem clara, profunda e cheia de esperança. Neste vídeo, você vai entender cada parte do Apocalipse, o significado dos selos, das trombetas, das taças, dos personagens como a besta, o dragão e as duas testemunhas, e principalmente o papel de Jesus em toda essa revelação. Você vai descobrir que, mais do que uma profecia sobre o fim, o Apocalipse é uma carta sobre a vitória final de Deus e o destino da humanidade. Para começar essa jornada, precisamos voltar ao início. O Apocalipse foi escrito por João, um dos 12 discípulos de Jesus. No fim de sua vida, já idoso e perseguido pelo Império Romano, ele foi exilado na ilha de Patmos, uma pequena ilha rochosa usada como prisão política. João estava ali por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Sozinho e cansado, vive o momento mais extraordinário de sua existência. Certo dia, enquanto orava, ouviu uma voz poderosa, como o som de uma trombeta, dizendo: "Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim." João se virou para ver quem falava e teve uma visão que nenhum ser humano jamais esqueceria. Ele viu Jesus glorificado, não mais o homem simples que andou pelas ruas da Galileia, mas o Senhor ressurreto, exaltado, majestoso e cheio de glória. Seus olhos eram como chamas de fogo, sua voz como o som de muitas águas. Seu rosto brilhava como o sol em toda a sua força, e em sua mão direita estavam 7 estrelas. Da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e suas vestes eram brancas como a luz. Era o Cristo glorioso, o Rei que venceu a morte e reina eternamente. Diante dessa visão, João caiu como morto aos seus pés, mas Jesus o tocou e disse: "Não temas, eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas agora vivo para sempre. Escreve o que estás prestes a ver." A partir desse momento, João recebeu uma série de visões e mensagens que formariam o conteúdo do livro do Apocalipse. A palavra Apocalipse vem do grego apokalipsis, que significa revelar, tirar o véu, mostrar o que estava escondido. Ou seja, o objetivo do Apocalipse não é confundir, mas revelar. Revelar Jesus em sua glória, o plano de Deus para a história e o que está por vir. O Apocalipse não é um código secreto, mas uma janela aberta para o futuro e para o coração de Deus. Ele mostra que, por mais caótico que o mundo pareça, o Cordeiro está no trono e no fim ele vence. Antes de mostrar os grandes eventos do fim, Jesus envia mensagens diretas às 7 igrejas da Ásia. Cada uma representa uma realidade espiritual. Algumas perseveravam mesmo em meio à perseguição, outras estavam frias, corrompidas ou espiritualmente adormecidas. Em cada carta, Cristo elogia, corrige e promete recompensas eternas. Essas mensagens não são apenas para aquelas igrejas do primeiro século, mas para a igreja de todas as eras, inclusive a nós, hoje. Cada uma é um espelho espiritual, um chamado ao arrependimento e à fidelidade, preparando-nos para o que está por vir. Logo depois, João vê uma porta aberta no céu e é arrebatado em espírito, levado diante do trono de Deus. O que ele vê é indescritível. Não há confusão nem caos, há ordem, poder e glória. Um trono no centro de tudo, cercado por trovões, relâmpagos e um arco-íris resplandecente. Ao redor do trono, 24 anciãos lançam suas coroas aos pés de Deus em adoração, enquanto 4 seres viventes, com rostos de leão, boi, homem e águia, clamam sem cessar: "Santo, Santo,
Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. No meio dessa glória, João vê um livro selado com 7 selos. Uma pergunta ecoa por todo o céu. Quem é digno de abrir o livro e romper os selos? João começa a chorar, pois ninguém é encontrado digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Mas então um dos anciãos se levanta e diz: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, o herdeiro de Davi. Ele venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. João olha e, em vez de um leão, vê um cordeiro como se tivesse sido morto, mas que está vivo. O cordeiro se aproxima do trono e toma o livro da mão direita de Deus. E naquele instante, o céu explode em adoração. Milhões de anjos proclamam em uníssono: Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Só ele é digno. Só ele pode revelar os segredos da história. Só ele tem o poder de conduzir o mundo ao desfecho final. O cordeiro, agora com o livro em mãos, começa a quebrar os selos, um a um, desencadeando a revelação do destino da terra. Quando o primeiro selo é aberto, um som como de trovão ecoa pelo céu. Uma das criaturas viventes grita: Vem e vê. João então vê o primeiro cavaleiro, montado em um cavalo branco, com um arco nas mãos e uma coroa sobre a cabeça. Muitos pensam tratar-se de Cristo, mas não é. Esse cavaleiro representa a falsa paz, a conquista disfarçada de bondade, a ambição humana que se apresenta como luz. É o espírito de domínio, manipulação e engano que seduz as nações. O primeiro selo revela o início de uma sequência profética que expõe a verdadeira natureza da humanidade sem Deus. O segundo selo é aberto e a segunda criatura vivente diz: Vem e vê. Surge o cavaleiro do cavalo vermelho, cor de sangue. A ele é dado o poder de tirar a paz da terra e de fazer com que os homens se matem uns aos outros. Em suas mãos, ele carrega uma grande espada. É o espírito da guerra, da violência, do conflito entre povos e irmãos. Quando a paz é retirada, a humanidade revela sua face mais cruel. Em seguida, o terceiro selo é rompido e um cavalo preto aparece. O cavaleiro segura uma balança, e uma voz entre os 4 seres viventes diz: Uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, mas não danifiques o azeite nem o vinho. O cavalo preto simboliza a fome, a escassez e o desequilíbrio econômico. O pão se torna luxo e o luxo se torna comum. Os pobres sofrem enquanto os ricos se mantêm protegidos. É o colapso das nações, a injustiça social em escala global. Então o 4º selo é aberto e surge o cavalo pálido, esverdeado, como um corpo sem vida. O nome do cavaleiro é Morte, e o inferno o segue. Eles recebem autoridade sobre 1/4 da terra para matar com espada, fome, pestes e feras. É a culminação do juízo sobre o mundo. Esses cavaleiros representam forças espirituais e históricas que atuam com permissão divina, a ambição, a guerra, a fome e a morte, consequências da rebeldia da humanidade contra Deus. Os selos revelam o que o pecado causa quando a graça é retirada. Eles não agem por conta própria, mas são permitidos pelo Cordeiro como parte do plano que conduz ao cumprimento da justiça divina. Quando o 5º selo é aberto, o cenário muda. João vê debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eles clamam com voz forte: Até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e não vingas o nosso sangue sobre os que habitam na terra? Essas vozes não pedem vingança humana, mas clamam por justiça divina. Cada um deles recebe vestes brancas, símbolo de pureza, descanso e promessa. Eles são consolados, e uma resposta vem do trono: Descansai ainda por um pouco, até que se complete o número dos que serão mortos como vós.
É a lembrança de que Deus não esquece os fiéis que sofrem. Mesmo diante da injustiça, o tempo do juízo ainda não terminou. Ele virá, e virá completo. Então o sexto selo é aberto e o cosmos inteiro treme. Há um grande terremoto. O sol se torna negro como um saco de crina. A lua se transforma em sangue e as estrelas caem do céu como figos sacudidos por um vento forte. O céu se enrola como um pergaminho e toda montanha e ilha são removidas do seu lugar. Os reis da terra, os poderosos, os generais, os ricos e até os escravos correm para se esconder. Eles gritam às montanhas e às rochas: cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois o grande dia do juízo chegou, e quem poderá permanecer de pé? O mundo que se achava invencível se curva diante do poder do Deus vivo. Os selos revelam que a justiça divina não pode ser adiada para sempre. Tudo o que está escondido será exposto. Tudo o que é corrupto será abalado, e o Cordeiro julgará com equidade. Mas antes que o sétimo selo seja aberto, algo surpreendente acontece. Deus ordena uma pausa. Os ventos são detidos. Os anjos aguardam em silêncio. O universo inteiro parece prender a respiração, pois o que está prestes a acontecer será diferente de tudo o que já foi visto. Deus ordena que seus servos sejam marcados antes que o próximo juízo comece. 4 anjos se posicionam nos 4 cantos da terra, mas um 5º anjo sobe do Oriente com um selo nas mãos gritando: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos do nosso Deus em suas testas. João ouve o número dos selados, 144.000, 12.000 de cada tribo de Israel. É o símbolo de um povo protegido, fiel e guardado por Deus em meio ao caos. Logo em seguida, João vê algo ainda mais grandioso. Uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Eles estão diante do trono e do Cordeiro, vestidos de branco e com palmas nas mãos, clamando: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram suas vestes e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. Eles não terão mais fome, nem sede, nem dor, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Enquanto o mundo mergulha no caos, o céu se enche de louvor. Enquanto muitos rejeitam, milhões se rendem. E no contraste entre juízo e graça, o plano divino continua se desenrolando, porque Deus nunca perde o controle da história. O 7º selo é finalmente aberto e, de repente, o céu inteiro fica em silêncio. Por cerca de meia hora, não se ouve uma única voz, nenhum som. É um silêncio denso, pesado, quase sagrado, como se toda a criação esperasse o próximo movimento de Deus. Então, 7 anjos se colocam diante do trono e cada um recebe uma trombeta. Outro anjo se aproxima do altar com um incensário de ouro cheio de incenso e das orações dos santos. As orações sobem como perfume diante de Deus, e o anjo, tomado pela ordem divina, enche o incensário com fogo do altar e o lança sobre a terra. Relâmpagos, trovões e terremotos ecoam. O juízo está prestes a começar. As trombetas começam a soar, uma a uma, e com cada toque, um novo abalo atinge o mundo. A primeira trombeta soa, e saraiva e fogo misturados com sangue caem sobre a terra. 1/3 das árvores e toda a relva verde são queimados. A natureza se contorce em dor. O que antes era vida, agora se torna cinza. A segunda trombeta toca, e algo como uma grande montanha em chamas é lançado ao mar. 1/3 dos mares se transforma em sangue. Os seres vivos morrem e as embarcações são destruídas. O comércio, a economia e a esperança dos homens são abalados. A terceira trombeta ecoa
e uma estrela ardente cai do céu, brilhando como uma tocha. Seu nome é Absinto. Ela cai sobre os rios e fontes de água, e as águas se tornam amargas. Muitos morrem ao bebê-las. A criação que sempre sustentou o homem agora se volta contra ele. Quando a quarta trombeta soa, o céu se torna mais escuro. 1/3 do sol, da lua e das estrelas é atingido. A luz diminui. O dia e a noite nunca mais são os mesmos. O mundo mergulha numa penumbra espiritual e física. Mas antes da quinta trombeta, um aviso corta o silêncio. João vê uma águia voando pelos céus e gritando com voz forte: "Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, pois os próximos toques trarão juízos ainda mais terríveis." Então a quinta trombeta soa, o primeiro ai. João vê uma estrela caída do céu recebendo a chave do abismo. Quando o abismo se abre, uma fumaça negra sobe, escurecendo o sol e o ar. Dessa fumaça emergem criaturas indescritíveis, semelhantes a gafanhotos, mas com a aparência de cavalos preparados para a guerra. Têm coroas de ouro, rostos humanos, cabelos de mulher e dentes de leão. De suas caudas sai veneno, como o de escorpiões. Essas criaturas não atacam plantas, mas os homens que não possuem o selo de Deus. Durante 5 meses causam dor, mas não morte. O sofrimento é tão intenso que muitos desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Essas criaturas têm um rei sobre si, o anjo do abismo, chamado Abaddon, em hebraico, e Apollyon em grego, o destruidor. Assim termina o primeiro ai, mas a terra ainda está longe do descanso. A sexta trombeta soa, e João ouve uma voz vinda dos 4 chifres do altar de ouro diante de Deus. 4 anjos, que estavam presos junto ao grande rio Eufrates, são libertos. Eles estavam preparados para 1 hora, 1 dia, 1 mês e 1 ano, para matar 1/3 da humanidade. Um exército de 200 milhões de cavaleiros é solto sobre a terra. João tenta descrever o que vê: cavalos com cabeças de leão, fogo, fumaça e enxofre saindo de suas bocas. As cores são vivas, vermelho, azul e amarelo, como chamas em movimento. O poder desses seres está em suas bocas e em suas caudas. Onde passam, deixam destruição. As visões são tão intensas que muitos estudiosos acreditam que João, um homem do 1º século, descrevia com sua linguagem antiga eventos do futuro. Talvez guerras modernas, armas químicas ou desastres nucleares. Mas o que ele realmente vê não é apenas destruição física, é endurecimento espiritual. Mesmo depois de tanto sofrimento, os sobreviventes não se arrependem. Continuam presos à idolatria, à feitiçaria, à imoralidade e à mentira. O coração humano permanece cego, mesmo quando o juízo de Deus está diante dos olhos. Essas trombetas não são apenas profecias distantes, elas ecoam nos sinais do nosso tempo. As águas se tornam veneno, o ar se enche de fumaça, a terra sofre com fogo, pragas e desastres, e ainda assim muitos vivem como se nada estivesse acontecendo. As trombetas são alertas, ecos da voz de Deus gritando ao mundo: o tempo está se esgotando, o juízo não pode ser ignorado. Mas antes da 7ª trombeta, o cenário muda. O foco sai da terra e volta novamente para o céu, onde um novo mistério será revelado. Porque Deus nunca age sem propósito, e cada toque celestial carrega uma lição eterna. Após os toques das primeiras trombetas, João vê algo diferente. Um anjo poderoso desce do céu, envolto em nuvens, com o rosto como o sol e os pés como colunas de fogo. Na mão, traz um livrinho aberto, e quando fala, sua voz ecoa como trovão. 7 trovões respondem, mas João é impedido de escrever o que ouviu. Nem tudo seria revelado naquele momento. O mistério ainda tinha partes guardadas apenas para Deus. O anjo então entrega o livrinho a João e ordena: toma-o e come. João obedece. Na boca o sabor é doce como mel, mas no estômago torna-se amargo.
Assim é a mensagem divina, doce para quem crê, amarga para quem rejeita, porque o Apocalipse não é apenas revelação de glória, é também juízo, confronto e o último chamado à humanidade. Mas a visão continua. Deus ordena a João: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Mas o pátio exterior deixa de fora, pois foi entregue aos gentios. Essa medição não é geográfica, é espiritual. Representa a separação entre o que é santo e o que é profano, entre os fiéis protegidos e o mundo entregue ao engano. João vê o templo sendo marcado, como preparação para algo grandioso. Então surgem duas testemunhas. Elas profetizam vestidas de pano de saco durante 1260 dias. 1260 dias. Um tempo de lamento, de pregação e de resistência. Elas têm poder para fechar o céu, fazer descer fogo, transformar águas em sangue e ferir a terra com pragas sempre que quiserem. Ninguém pode tocá-las até que seu tempo se complete. Essas testemunhas simbolizam o testemunho fiel da palavra de Deus. Profetas que resistem em meio à escuridão do mundo. Quando terminam o seu ministério, a besta que sobe do abismo se levanta contra elas, as vence e as mata. Seus corpos ficam expostos nas ruas de Jerusalém e o mundo inteiro as observa. Povos, tribos e nações contemplam sua morte. As pessoas comemoram e enviam presentes umas às outras, como se a morte dessas profetas fosse uma vitória. O mundo celebra o silêncio da verdade, mas Deus nunca é derrotado. Após 3 dias e meio, o Espírito de vida de Deus entra nelas. As duas testemunhas se levantam e grande temor cai sobre todos os que as veem. Uma voz poderosa ecoa do céu: subi para cá. Diante dos olhos do mundo, elas sobem em uma nuvem de glória. No mesmo instante, um grande terremoto abala a cidade. 10.000 pessoas morrem, e pela primeira vez, os sobreviventes reconhecem o poder de Deus e lhe dão glória. Essa cena é uma das mais marcantes do Apocalipse. Ela mostra que a palavra de Deus nunca será calada. Mesmo quando o mundo tenta sufocar a verdade, Deus ressuscita o testemunho. E ainda hoje vivemos tempos assim. Profetas são ridicularizados, a fé é zombada e a verdade é abafada por ruídos de engano. Mas Deus sempre terá uma voz na terra. Logo depois, o céu se prepara para o som final. A 7ª trombeta toca e o universo reage. Vozes poderosas ecoam nos céus, proclamando: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Os 24 anciãos se prostram diante de Deus e o adoram. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, porque tomaste o teu grande poder e começaste a reinar. O templo de Deus se abre no céu e a arca da aliança aparece. Relâmpagos, vozes, trovões e um grande terremoto preenchem a cena. É o anúncio de que o reinado de Cristo está próximo e de que a batalha final entre luz e trevas está prestes a começar. A partir daqui, João deixa de ver apenas juízos sobre a terra. Ele vê os bastidores espirituais. A guerra que começa no céu, a queda do dragão e a revelação dos poderes que se levantarão contra o povo de Deus nos últimos dias. O palco está montado. A próxima visão não mostrará apenas eventos, mas a raiz do conflito cósmico, a guerra entre Deus e o mal, entre a mulher e o dragão, entre a fé e a rebelião. O cenário muda. João olha para o alto e vê um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela está grávida, grita com dores de parto e está prestes a dar à luz. A luz que a envolve representa a glória de Deus, e as 12 estrelas simbolizam as tribos de Israel, o povo por meio do qual o Messias viria ao mundo. Em seguida, João vê outro sinal.
Um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrasta 1/3 das estrelas do céu, lançando-as sobre a terra. O dragão se coloca diante da mulher, pronto para devorar o filho assim que nascer. A mulher dá à luz um filho varão, aquele que há de reger todas as nações com vara de ferro. Mas antes que o dragão possa tocá-lo, o filho é arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher foge para o deserto, para um lugar preparado por Deus, onde é sustentada por 1260 dias. Essa visão é profunda e simbólica. A mulher representa o povo de Deus, o filho varão, o Messias, e o dragão Satanás, que desde o início tenta destruir o plano divino da salvação. Mas ele falha, porque Cristo vence. Então irrompe uma guerra no céu. O arcanjo Miguel e seus anjos lutam contra o dragão e seus anjos. O combate é intenso, cósmico, espiritual, mas o dragão não prevalece. Ele é derrotado e expulso do céu, lançado à terra com os seus seguidores. E uma grande voz ecoa nos céus, dizendo: agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque o acusador dos irmãos foi lançado fora, aquele que os acusava diante de Deus dia e noite. O inimigo é lançado à terra e sabe que lhe resta pouco tempo. Sua fúria se volta contra a mulher e contra os filhos dela, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. O dragão persegue, engana e tenta destruir. Mas o povo de Deus é sustentado pelo Senhor, e a guerra espiritual que começou no céu agora se manifesta na terra. O dragão lança um rio de água de sua boca, tentando engolir a mulher, mas a terra se abre e engole o rio. A criação se torna aliada do Criador, e o plano de Satanás é frustrado mais uma vez. Irritado, o dragão se prepara para a próxima fase de sua guerra. Ele levantará instrumentos humanos e espirituais para enganar as nações e perseguir os fiéis. João, então, vê o que acontece a seguir. Do mar surge uma besta terrível, com 7 cabeças e 10 chifres, semelhante a um leopardo, com pés de urso e boca de leão. O dragão lhe dá poder, trono e autoridade. É uma imitação grotesca do reino de Deus. Uma das cabeças parece mortalmente ferida, mas se cura milagrosamente, e o mundo inteiro se maravilha diante da besta. As pessoas dizem: quem é semelhante à besta? Quem poderá lutar contra ela? Ela recebe autoridade por 42 meses, blasfema contra Deus, contra o seu nome, contra o seu tabernáculo e contra os que habitam no céu. Ela faz guerra contra os santos e os vence, mas apenas temporariamente. Todos os que não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro a adorarão. Essa besta não é apenas um sistema político. Ela representa o poder do anticristo, um líder mundial, carismático e sedutor, que surgirá nos últimos dias com aparência de paz, mas carregando o espírito da mentira. Ele engana as multidões, promete esperança, mas seu trono é erguido sobre o engano. João então vê surgir uma segunda besta, agora vinda da terra. Ela tem 2 chifres como de cordeiro, mas fala como dragão. Parece mansa, mas serve ao inimigo. É ela quem promove o culto à primeira besta, realiza grandes sinais, até fazer descer fogo do céu diante dos homens. Por meio de seus milagres falsos, convence o mundo a adorar a primeira besta e a erguer uma imagem dela. A segunda besta é chamada de falso profeta. Ela mistura religião com engano, fé com idolatria e prepara o caminho para o anticristo. É ela quem impõe a marca da besta, exigindo que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, recebam uma marca na mão direita ou na testa. Sem ela, ninguém pode comprar ou vender. E João ouve a advertência: aqui está a sabedoria.
Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, e o seu número é 666. Essa é uma das partes mais debatidas do Apocalipse. A marca simboliza a lealdade ao sistema do anticristo, uma rendição total à falsa adoração. Enquanto o selo de Deus identifica os fiéis, a marca da besta distingue os que se dobram ao engano. E mesmo que muitos temam esse número, a verdade é que o Apocalipse não quer gerar medo, mas alertar. Mostra que, em meio à escuridão, Deus sempre preserva um povo fiel, que não se curva diante do mal, guarda a fé e permanece firme até o fim. Após as visões da besta, do falso profeta e da marca, João vê outro sinal poderoso nos céus. Um anjo desce proclamando com voz forte: Caiu a grande Babilônia. A Babilônia, no Apocalipse, não é apenas uma cidade, mas um sistema mundial de corrupção, idolatria e opressão. Ela representa a fusão de política, economia e religião usadas para afastar o homem de Deus. É o império do luxo e da arrogância, a falsa glória que seduz as nações. João a vê sentada sobre muitas águas, vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Em suas mãos há um cálice cheio das abominações da terra. Ela embriaga reis e povos com o vinho da sua prostituição. É chamada de a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Essa mulher simbólica representa o espírito de Babilônia, um sistema que exalta o homem, idolatra o poder, adora o dinheiro e persegue os santos. Mistura fé com idolatria, transforma a religião em comércio e troca a santidade por influência. Mas agora sua queda é certa. Os anjos de Deus declaram que seu juízo chegou. Em apenas uma hora, sua destruição vem. Reis, mercadores e navegadores choram sua ruína, não por arrependimento, mas porque perderam seus lucros. Ai, ai daquela grande cidade, vestida de linho fino e adornada de ouro, pois em uma hora foi assolada. Enquanto o mundo lamenta, o céu se enche de júbilo. Uma multidão poderosa entoa: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, porque ele julgou a grande prostituta e vingou o sangue dos seus servos. A queda da Babilônia é o fim do domínio da corrupção, a queda do orgulho humano e o início da justiça eterna. O mal que parecia invencível finalmente desaba, e então João vê o céu se abrir. Surge um cavalo branco, e aquele que o monta se chama Fiel e Verdadeiro. Seus olhos são como chamas de fogo, em sua cabeça há muitos diademas, e em sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Seu manto está tinto de sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguem, montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. De sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Ele as regerá com vara de ferro e pisará o lagar do vinho do furor da ira de Deus. O rei voltou, não mais como o cordeiro manso, mas como o leão de Judá, o guerreiro eterno que julga com justiça. Na terra, a besta, o falso profeta e os reis do mundo reúnem seus exércitos para guerrear contra o rei. Mas não há batalha. Não há resistência possível. Com o sopro de sua boca, Cristo os derrota instantaneamente. A besta é presa. O falso profeta também. Ambos são lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. O restante é destruído pela palavra que sai da boca do Cordeiro. E o céu se cala. É o fim do império das trevas. A justiça é restaurada. O mal é vencido. O Cordeiro que foi morto agora reina com glória e poder. Mas o plano de Deus ainda não terminou. João vê um anjo descendo do céu com uma grande corrente na mão e a chave do abismo. Ele prende o dragão, a antiga serpente, o diabo e Satanás, e o lança no abismo por 1000 anos. Ele é trancado ali, impedido de enganar as nações.
Durante esse tempo, Cristo reina sobre a terra em paz e justiça. João vê tronos, e sobre eles se assentam os que receberam autoridade para julgar. Vê também os que foram mortos por causa do testemunho de Jesus e que não adoraram a besta nem receberam sua marca. Eles ressuscitam e reinam com Cristo durante 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte nela, pois sobre estes a segunda morte não tem poder. Mas quando os 1000 anos terminam, Satanás é solto por um pouco de tempo. Mesmo após o reinado perfeito de Cristo, o inimigo volta a enganar as nações, chamando povos de todos os cantos da terra, identificados como Gog e Magog. Eles cercam o acampamento dos santos, mas fogo desce do céu e os consome. Agora não há mais fuga. O inimigo é definitivamente vencido. O diabo é lançado no mesmo lago de fogo e enxofre, onde já estão a besta e o falso profeta. Ali serão atormentados dia e noite, para todo o sempre. A justiça divina é completa. O mal é destruído, e o reino de Deus é estabelecido para sempre. Mas antes do novo começo, há um último juízo. Um momento solene em que toda a história será confrontada com a eternidade. João vê então um grande trono branco e aquele que nele está assentado. De diante da sua presença, a terra e o céu fogem e não se acha lugar para eles. Tudo o que é passageiro se dissolve diante da eternidade de Deus. Diante do trono, todos os mortos, grandes e pequenos, estão de pé. Reis e servos, ricos e pobres, todos comparecem perante o juiz supremo. Livros são abertos e outro livro é aberto, o livro da vida. Os mortos são julgados segundo as suas obras, conforme o que está escrito nos livros. O mar entrega os seus mortos, a morte e o inferno entregam os seus, e todos recebem o que lhes é devido. Não há mais esconderijo, nem desculpas, nem segredos. E aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida são lançados no lago de fogo, a chamada segunda morte, a separação eterna de Deus. Mas para os que pertencem ao Cordeiro, um novo amanhecer começa. João levanta os olhos e vê um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Ele vê a nova Jerusalém descendo do céu, como uma noiva adornada para o seu noivo. E uma voz poderosa proclama: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem lágrimas. Tudo o que era velho passou. E aquele que está assentado no trono declara: Eis que faço novas todas as coisas. Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de graça da água da vida. A cidade é indescritível. Suas muralhas são de jaspe, as ruas de ouro puro como vidro transparente. As portas são feitas de pérolas, e os fundamentos da cidade são adornados com 12 pedras preciosas. Não há templo nela, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Ali não haverá noite, porque o próprio Deus será a luz eterna. Os seus servos verão o seu rosto, e o seu nome estará escrito em suas testas. Eles reinarão pelos séculos dos séculos. E João, tomado pela presença divina, ouve as últimas palavras do Cordeiro. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras desta profecia. O Espírito e a noiva dizem: Vem. E quem tem sede, diga: Vem. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Porque o Apocalipse não é apenas sobre o fim. É sobre o recomeço eterno, sobre o triunfo da luz e sobre a esperança que jamais morrerá. O livro termina com a promessa mais poderosa de todas: Sim, venho em breve. E a resposta da igreja ecoa pelos séculos: Vem, Senhor Jesus.
Você acabou de ouvir a revelação do Apocalipse, a história do fim dos tempos, mas também o anúncio de um novo começo. O livro mais misterioso da Bíblia se torna claro quando olhamos para o centro de tudo, Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro que foi morto, o leão que venceu e o rei que voltará. Se essa mensagem tocou o seu coração, não deixe que ela passe despercebida. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir e inscreva-se no canal para continuar aprendendo mais sobre a Palavra de Deus. Aqui você encontra estudos sobre Gênesis, os profetas, o Evangelho e o próprio Apocalipse. Tudo explicado com profundidade, fé e propósito. Comente abaixo, vem Senhor Jesus, e junte-se a essa comunidade que espera, com fé, o retorno do Rei. Porque o fim é apenas o começo.